Classificação das feridas. Limpa. Galera, o que é uma lesão limpa? Ferida cirúrgica sem quebra de técnica asséptica. Tá? Fez uma cirurgia renal. Cirurgia limpa. Foi direto no rim. Fez uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia do sistema respiratório, uma cirurgia neurológica. É uma cirurgia limpa. Então, aquela lesão que foi gerada para fazer a cirurgia é uma cirurgia limpa, tá? Não necessariamente, Raia, é o mais comum, tá? A cronicidade seria mais em pacientes idosos do que no geral. Porque, por que está crônico? Ou o paciente ele é idoso ou ele tem doenças. Em geral, o idoso tem tudo, né? As doenças vasculares e idade avançada. Então, raramente a gente vai ter isso no paciente jovem, 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? A gente pode ter talvez uma doença no paciente com 40, 50 anos. Pode ter uma cronicidade também? Pode, mas o que é mais comum? No idoso, tá? Então, o idoso vai ter mais possibilidade de ter cronicidade, ok? Limpa e contaminada. Lesão ocorrida há menos de 4 horas e que não apresente sujidade ou corpo estranho. Por que limpa contaminada? Vamos lá. Não, vou ler tudo, depois vou dar os exemplos. Contaminada, decorrente de trauma recente, com presença de inflamação não purulenta e com possibilidade de haver sujidade na ferida. Dessas três agora, depois eu falo infectado. Seu Joaquim, quando ele caiu lá na fazenda, de moto, caiu de moto na fazenda, ralou, a ferida dele foi limpa contaminada ou contaminada? Intestino é sempre contaminado, Raira. Sempre, tá? Regra geral. Sempre. Seu Joaquim caiu de moto na fazenda, ralou o ombro. A ferida dele é limpa contaminada ou contaminada? Eita, a briga tá boa, hein? Limpa, contaminada, limpa, contaminada. Então vamos lá. Seu Joaquim caiu na fazenda. Tava andando de moto e caiu lá no pasto, lá, né? Limpa, ferida cirúrgica sem quebra de técnica asséptica. Peraí, ele não teve nenhum procedimento que levou a lesão que foi de forma estéril. Na verdade, ele teve uma fricção na grama, na terra, no cascalho, e caiu ali. Então aquilo ali já é uma lesão que não é limpa, tá? Não é limpa porque não caiu, e não teve nada que levou àquela lesão que foi estéril. Então o primeiro passo é isso. Segundo, limpa contaminada ou contaminada? Vamos ver a diferença. A limpa contaminada, lesão ocorrida há menos de 4 horas. Aí ele acabou de cair, chegou lá na casa e limpou, né? Foi lá, jogou uma água. E que não apresenta sujidade. Galera, ele caiu na terra, no capim. Isso é sujidade? Ou você não considera capim, terra como sujidade? Ah, não, eu não considero. Então ele teve sujidade. Ou corpo estranho, teve terra, capim, alguma coisa assim. Então, não é limpa contaminada, tá? Então, o fato do tempo não é só o que determina. O que determina é se o local apresentou sujidade ou não, ok? Uma pessoa que caiu de bicicleta no asfalto. O asfalto ele é limpo? Não. O asfalto vai ter sujidade? Vai. E a pessoa pode chegar com detritos do asfalto, terra. Então, é contaminado. Então, é contaminada por conta da situação. Tá? Agora, uma ferida cirúrgica que foi feita da boca ao ânus, ela é contaminada pelo trato digestório ser contaminado. Então, por isso que não pode decorar nada. A gente tem que entender e tem que fazer sentido. Qual é a parte do nosso corpo que ela é contaminada do início ao fim? Sistema digestório, ponto final. Então, não posso pegar que toda vez que é uma cirurgia vai ser ferida limpa. Não. Se for um apendicite, é contaminada, né? Ou até infectada, dependendo da situação. Você pega um paciente que fez uma... vou pensar aqui, uma esterectomia, útero. O útero ele é estéril. Tá? O paciente que fez uma... deixa eu pensar aqui. Cardiotomia, uma abertura no coração para troca de válvula. Por exemplo, a cardiotomia ela é limpa. Então, não é porque é cirurgia que ela é limpa. Mas eu tenho que analisar. Peraí, mas é uma cirurgia limpa, do estéreo do início ao fim? Então, ela é uma cirurgia limpa. Opa, é uma cirurgia estéreo do início ao fim num sistema contaminado? Não tem como ser limpa. É contaminado. Tá? O sistema digestório é contaminado.
Aí o médico está fazendo a cirurgia para apêndice. O apêndice está supurado, ou seja, ele rompeu. Então você tem uma cirurgia contaminada e infectada nas situações. Entende? Então, é o entendimento, é a interpretação. É isso que eu quero que vocês tenham, tá? Não é decorar essa escrita que está aqui, tá? Essa escrita aqui é só a pontinha do iceberg. A gente tem que interpretar. Limpa contaminada. Então, vamos lá. Dê exemplo para mim, então, de uma limpa contaminada. Perfeito, Thalita. Perfeito. A Thalita colocou ali, ó. Um corte com a faca de cozinha. Perfeito. Limpa contaminada. Perfeito. A faca não é estéril, mas ela não está suja. Você entendeu? A faca não está estéril, mas ela não está suja. Mas você teve o corte. Então, essa ferida foi o quê? Limpa, contaminada. Limpa por quê? Porque a faca não está suja. Mas contaminada por quê? Como ela não está estéril, ela pode ter alguma coisa do meio. Entendeu, gente? Ficou claro? Perfeito. A Thalita já me ajudou aqui com exemplo aqui. Então, a faca, por exemplo, o papel. Você cortou com o papel. É um tipo de ferida limpa contaminada. Porque o papel ele não é estéril, mas ele também não está sujo. Não tem bactérias de um meio muito sujo. Não, mas ele não é estéril, tá? Arma de fogo. Arma de fogo da mesma forma, né? É limpa contaminada. Por quê? A arma vai ter mão de pessoas, então vai ter bactérias normais ali. Não algo muito sujo, enfim, tá? Então, assim, só para a gente entender esse contexto de uma forma geral. Mas isso vai influenciar no quê? Em pouca coisa. Então, se eu errar essa classificação, caramba, não precisa decorar isso ao pé da letra, porque isso não vai mudar muita coisa, não. Isso aqui é um entendimento que a gente quer que você entenda essa classificação aqui, tá? Perfeito. Infectada. Galera, pronto, não precisa nem de ler, né? Infectada porque tem que ter bactérias, tem que ter, né, alguma coisa que leva à infecção aguda naquele local. Talvez no primeiro momento não, mas no segundo momento você percebe que teve ali um processo infeccioso, né, em grande escala. Então a gente acaba considerando infectado aí depois, tá? E outra, não necessariamente na classificação é uma ou a outra. Você pode juntar uma com a outra. Você pode ter uma ferida contaminada, infectada, limpa contaminada e depois infectada, entendeu? Não existe regra geral, aqui tudo é analisado e as análises elas vão mudando de acordo com cada situação, ok? Classificação, né? Continuando, fechadas ou abertas? Fechadas ou abertas? Galera, fechadas são contusas, Vamos lá, você bateu em alguma parte da casa, tinha um armário novo, você não quis ligar a luz de noite para ir no banheiro, o armário é novo, você não calculou, foi lá e bateu, ficou roxo e ficou uma lesão. Aquilo ali é uma lesão contusa, tá? Ou quando alguém brinca de brigar no bar com os amigos, né, porque apelou, porque o jogo um ganhou, o outro perdeu, ou sei lá, o cara brigou. Aqueles murros que a pessoa levou e ficou toda roxa, aquilo é uma lesão contusa. Ou seja, é uma lesão que ela não exteriorizou, ela tá lá dentro. Né? Vai existir todo um processo para reparar aquilo ali, mas não foi uma lesão aberta, foi uma lesão fechada, tá? Agora, as lesões abertas. É porque a gente, na nossa cabeça, toda lesão tem que ser aberta, e não é. Então, as lesões abertas, a gente tem incisas, né? Por corte. Seja com faca, seja com arame, seja com bisturi. Tudo que for corte, vai ser incisa, né? Teve uma incisão, teve um corte. Laceradas. Laceradas são rasgadas, tá? Laceradas são rasgadas. Por exemplo, foi pular a cerca de arame farpado, não sei se interprete errado, né? Foi pular a cerca do arame farpado e rasgou a coxa, a perna, o braço do arame farpado. Então, aquela pele foi toda rasgada de uma forma que não foi linear. Não foi linear, ela teve um rasgou de diversas formas, tá? Como poderia acontecer numa lata velha, né? Tá mexendo com a lata ali para aproveitar para fazer alguma coisa e cortou na lata ali, por exemplo. Aquilo ali é uma lesão que foi o quê? Rasgada, lacerada, lacerou ali grande, tá? Avulsionadas. Galera, avulsão, tá? Lembra do dedão? Você deu aquele chute que pegou no chão. Você deu aquele chute que pegou no chão. Então, você ficou com aquele tampo aberto ali, ó. Você fecha ele, mas se você quiser tirar, tipo assim, a unha é clássico. Quem já bateu a unha que ela esfregou todinha? Aí você fala, nossa Deus, volta a unha pro lugar. Voltou a unha pro lugar e deixou ela ali, achando que ela não ia cair. Então, é tipo de avulsão. Avulsão é aquele tecido que você consegue colocar no lugar, mas ele foi avulsionado ali, né? Então, é um tecido rasgado, mas que, se você colocar no lugar, parece que nada aconteceu. É só você saber a dor que você está sentindo ali, tá? Laceração na pista também, né? Pode acontecer, o Isabel tá colocando ali, né? Que a pessoa vai, tipo, rasgar ali, né? Vai ter a pele toda, né, caindo na pele. Punctória e penetrante, galera. Punctória é tudo que fura. Penetrante é tudo que fura e ultrapassa para um outro lugar. Por exemplo, uma faca. O cara levou uma facada, mas a faca não atravessou, é uma lesão punctória, tá?
paciente que levou uma facada, mas a faca era grande, saiu lá nas costas, ou foi nas costas, saiu lá na frente, aquilo é uma lesão penetrante, tá? Então vai ser uma lesão aberta ali, mas penetrante. Mas isso pode acontecer com uma barra de ferro? Pode, na construção civil, o cara caiu, uma barra de ferro caiu na pessoa, que passou de um lado para o outro. É uma lesão penetrante, então também é uma lesão aberta aí, porque teve um início de um lugar onde iniciou aquela lesão e saiu em outro local. Então, se não sai, é punctória. Se sai, é penetrante, tá? A arma de fogo depende, né? Ela pode ser punctória, porque tem arma de fogo que não atravessa, e se a arma de fogo atravessar, aí é penetrante, tá? Então, é análise, tá? A gente tem que analisar o contexto para ver, de fato, o que vai ser nesse caso aí, ok? Feridas agudas, crônicas e drenantes, tá? Agudas, recentes. O cara caiu, o Sr. Joaquim caiu. Caramba, ele caiu, foi lá, lavou e tal. Aquilo ali é uma lesão aguda, tá? Cortou na cerca, cortou na lata, cortou em algum lugar. É um corte agudo, aconteceu, tá? Enfim. Prego enferrujado. Seguinte, Marcela, o prego, se ele não atravessou, ele é... Vamos voltar? Ele é punctório, tá? Uma coisa é punctório. Agora, ele tá enferrujado, infectado, ok? Então você teve... Porque é o seguinte, isso aqui é a questão de limpeza da lesão. Aqui é se é fechado ou se é aberto, tá? E aqui se é agudo, se crônico, ok? Penetrante de punctória. Punctória é uma lesão que tipo, perfurou, só que ela não atravessou. Então, por exemplo, uma faca, uma agulha, né, qualquer coisa que perfura ali, né, ela penetrou, mas não transfixou para o outro lado. Então, foi uma parte punctória. Tá? Foi punctória. Penetrante, ela é punctória também, só que passa para o outro local. Tá? Avulsionada. Raira, você nunca chutou nada? Tá? Você nunca chutou nada que arrancou um tampo do dedo? Então, por exemplo, se você chutou alguma coisa, arrancou o tampo do dedo, mas o tampo do dedo continua no seu dedo, você não perdeu ele, tá? E isso é avulsionado, tá? Se você quiser puxar, ele sai, mas se você quiser deixar ele lá, ele fica. Então, foi avulsionado, foi uma avulsão que aconteceu naquele local, tá? Isso é muito comum quando a gente, sem querer, arranca a unha, tá? Você chutou alguma coisa, a unha levantou, assim, ó. Nossa, até dói até te falar, né? A unha levantou, aquilo é uma avulsão da unha. Então, você não quer puxar a unha, você quer deixar no lugar de novo ali, até para proteger aquela área. Então, aquilo ali foi uma avulsão. A avulsão, na verdade, é algo que aconteceu, mas que você consegue deixar no lugar. Mas se você puxar, você consegue separar, tá bom? Dói pra caramba, né? Ninguém passa por isso. Então, quanto aguda e crônica, as feridas agudas são as que acontecem, né, de forma aguda, né, rápida. Crônicas, galera, feridas que possuem mais tempo de cicatrização ou algo que cronificou e levou a uma lesão. Por exemplo, um paciente que está numa UTI, que desenvolve uma lesão por pressão, você considera aguda ou crônica? Diga aí pra mim. O paciente está na UTI e desenvolve uma lesão por pressão, aguda ou crônica? Não depende da cicatrização nesse caso, tá? Pensa comigo. Ele não tinha lesão nenhuma, aí apareceu uma lesão por pressão, então não tem tempo de cicatrização. A lesão apareceu, ok? Galera, vamos lá, vamos entender aqui. Essa lesão aconteceu do dia para a noite? Pare e pense, por que essa lesão aconteceu? Era porque o paciente ficou muito tempo na mesma posição, o paciente era pesado, por ser pesado, a vascularização foi prejudicada, devido à região ficar pobre em oxigênio e glicose, aquele tecido com pouca energia acabou morrendo, levando à alteração. Então isso é crônico, tá? Não é o período de cicatrização, mas é o período que isso aconteceu. Um cara que cai de moto e rala na hora, foi crônico? Não, ele estava andando de moto agora e caiu agora. Agora, para ter uma lesão por pressão, existiu todo um processo para acontecer aquilo. Existiu alguma coisa para aquilo ali acontecer. Fez sentido para vocês? Fez sentido, tá? Agora, você colocou o paciente na UTI hoje e hoje ele desenvolveu lesão por pressão, seria agudo, mas não acontece assim. O cara não chega lá e já tem lesão na hora, entendeu? Não. Tá? Quando isso acontece é porque ele já estava acamado antes, em outro lugar. Mas vamos pensar o seguinte, você está andando normal e por um acaso você teve que ir para o hospital. Você deitou na cama, já pegou a lesão por pressão, seria aguda. Mas não acontece assim. Existe todo um processo para isso acontecer. Isso não é processo de cicatrização, isso é um processo da lesão. Tá? Então, nesse caso, para existir aquela lesão, demorou um período para acontecer. Então não foi agudo. Não foi, porque senão a gente não tinha como prevenir lesão por pressão. Imagina só se fosse agudo. Caramba, o paciente chega e já tem que pensar, peraí, antes de pôr o paciente aqui, mas vamos, entendeu? A gente faz a prevenção, mesmo assim o paciente ainda desenvolve. Então não tem como ser agudo, é crônico. O cara chegou hoje, a gente faz de tudo para ele não desenvolver. Mas se a gente faz de tudo e mesmo assim ele desenvolve, aquele ali levou um tempo. Então aquele ali teve um processo para aquele ali acontecer. Ok? Beleza? Por isso que eu falo, não fique apegado ao que está escrito aqui como a única verdade, a única situação. Então por isso que é legal vocês raciocinarem, tá bom? Aguda imediatamente, crônica, período que pode ocorrer. Por exemplo, agora sim, já que vocês entenderam, agora eu vou mudar. Agora eu vou mudar. Seu Joaquim caiu de moto. Só que já tem 1 mês e meio que a lesão dele está aberta. Vamos lá. Quando a lesão apareceu, ela foi aguda. Como ela não está cicatrizando, a lesão dele de aguda se tornou crônica. Perfeito, gente? Então não tem como nenhuma crônica virar aguda, mas aguda tem como virar crônica. Fez sentido para vocês? Tem que fazer sentido. É isso que eu quero. Não quero decorar nada. Tem que fazer sentido. Tá? Então o Joaquim teve uma lesão aguda. Pronto. Agora, se demora muito porque ele tem diabetes, se demora muito porque ele é obeso, se demora muito porque está cutucando ali, está arrancando a casquinha, então esse processo de cicatrização prolongado do seu Joaquim levou à cronicidade daquela ferida dele.
Diferente de um paciente que vai para a UTI e com o período que ele está na UTI ele acaba desenvolvendo uma lesão. Então são situações diferentes, mas que vocês conseguirem entender perfeitamente, eu sei. Tá bom? Beleza? Então nós temos essas duas situações importantes para a gente entender isso. Isso lá na frente, na hora de escolher a cobertura, na hora de fazer o curativo, isso aqui é muito importante, tá? Drenantes. Agora que vem. Para ser drenante, gente, o próprio nome está falando, tem que drenar alguma coisa. Mas o que pode drenar? Galera, só pode drenar infecção. Ou uma secreção serossanguínea, né? Sangue com secreção. Então, para drenar tem que ter alguma coisa. Fístulas. Galera, toda fístula ela é utilizada para drenar alguma coisa. Tá? Tirando a fístula arteriovenosa da hemodiálise. Mas, em geral, as fístulas que são colocadas são para drenar. Enquanto está com a fístula, a lesão não vai cicatrizar. Vou dar um outro exemplo. Dreno de Penrose. Dreno de Penrose, todo mundo já ouviu falar. Não sei se vocês já viram o paciente com dreno de Penrose. Vamos contextualizar. Paciente, 17 anos de idade, estava com dor abdominal em região do hipocôndrio direito, um pouco abaixo, né, quase no flanco. Chegou com muita dor no hospital, fez lá o Bloomberg positivo, Rosvin positivo e pumba. Paciente fez exame de imagem, estava com apendicite supurado. Foi submetido imediatamente ao centro cirúrgico, fez toda a cirurgia, só que como supurou, fez toda uma lavagem do peritônio e colocou um dreno. No local colocou um dreno de Penrose. E o que acontece? Por que colocou esse dreno? Como teve secreção que vazou, né, supurou, vazou ali, mesmo que fez a cirurgia, mesmo que fez toda a lavagem, ainda pode ter resquícios de alguma coisa ali que a gente precisa drenar. Enquanto estiver com esse dreno, vai cicatrizar a lesão? Não. Então, enquanto a fístula ou o dreno estiver ali, não vai ter cicatrização. Só vai acontecer após. Igual os ferros que ficam na perna do paciente da ortopedia. Enquanto não tirar aqueles ferros, você não vai ter a perna cicatrizada 100%. Fez sentido? Fez sentido para vocês? No caso dessa pressão, o tempo para desenvolver a úlcera não é o tempo de cicatrização? Não, porque não é tempo de cicatrização que leva à úlcera. A úlcera ela é uma lesão que pode desenvolver uma úlcera ou ela pode originar-se como úlcera de primeira. Entendeu, Isada? Então, não necessariamente uma lesão se tornou... não necessariamente é uma regra, uma lesão que vira uma úlcera. Você pode ter uma úlcera que já é uma lesão. Você já pode iniciar a lesão como uma úlcera, entendeu? Então, por isso que não dá para pegar esse conceito e aplicar para tudo, esse de Crohn. Por exemplo, uma úlcera vasculogênica. Você não teve uma lesão antes. Você teve uma lesão a partir do momento que aquele ali começou a ter problemas, entendeu? Você pode pensar em vários tipos de úlceras, né, que são as lesões, e analisar que elas talvez não tinham uma lesão anteriormente, mas a partir daquele momento ela desenvolveu-se como uma lesão crônica, ok? Beleza? Galera, LPP, né? UPP mais não, tá? LPP. Na verdade, LP, tá? É uma discussão mais avançada, tá, João Pedro? LPP, lesão por pressão, foi substituída... UPP, úlcera por pressão, foi substituída por LPP em 2017, se eu não me engano, em um congresso brasileiro de estomaterapia e num congresso de enfermagem que teve. Enfim, foi trocado esses termos. E aí, a abreviação ficou errada, e a galera usa errado, usa LPP, é LP, lesão por pressão. O por é só uma ligação da lesão e pressão, então não tem por que você ter esse outro P. Eu falo isso porque eu tive que corrigir meu livro inteiro de lesão por pressão. Porque eu colocava LPP, minha orientadora era LP, então eu tive que trocar. Então, eu sei porque eu tive que estudar essa questão na Unifesp, tá? Então, é LP, não é LPP, ok? E você vai ver, vocês vão achar LPP e LP, então vocês vão achar os dois. Mas o correto seria só LP e não LPP, ok? Estomas. Galera, o que são estomas? É um procedimento cirúrgico de uma nova boca. Então, o que acontece? Um paciente que tem uma traqueostomia. Você concorda que tem uma lesão periestomal? Aquela lesão só vai cicatrizar quando tirar a traqueostomia e fizer a correção. O paciente que tem uma gastrostomia só vai cicatrizar aquela lesão quando parar com a gastrostomia. E aí vai para a colostomia, blá, 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 né? Então, são drenantes, mas está drenando do que no caso da traca? Ar. Entra e sai ar, não está drenando e saindo ar. No caso da gastrostomia, né? Na verdade, está entrando alimento para o paciente ali. No caso da colostomia, está saindo fezes do paciente. Então, a gente coloca esse termo drenante, é só para vocês entenderem que é uma situação que só vai cicatrizar quando for retirado. Enquanto isso, ela fica pausada a cicatrização. Enquanto o paciente tem traqueostomia, a gente não pensa em cicatrização. Como que você vai cicatrizar com um paciente com uma cânula? Como é que você vai cicatrizar com um paciente com uma sonda de GTT? Não faz nenhum sentido, ok? Então, só vai drenante só vai cicatrizar quando tirar aquilo que estava sendo utilizado ali, ok? Estomia, Caroline, é um orifício para formar uma nova boca. Por exemplo, o ar entra pelo meu nariz ou pela minha boca para eu respirar. Porém, se eu estou na UTI há mais de 14 dias, existe risco para eu pegar infecção associada à ventilação mecânica, tá? E aí, o que é indicado? Fazer uma traqueostomia, que é uma incisão cirúrgica feita aqui, coloca a cânula aqui. Só que essa incisão, você concorda que foi uma lesão feita na pele? E esta lesão feita na pele, ela precisa ser cicatrizada. Porém, por ser classificada como drenante, a gente só vai ter essa cicatrização quando tirar a cânula de traqueostomia, quando eu não precisar mais que o paciente respire por aqui. E isso vai servir para as outras situações também, tá? Emerson, paciente que tem fístula, tá? Você só vai ter uma cicatrização quando tirar a fístula. Então, por exemplo, paciente que tem uma fístula... É que eu tô sem os nomes aqui das fístulas aqui agora. Paciente que tem alguma fístula para drenar alguma coisa ali. Por exemplo, o dreno de tórax.
dreno de tórax é dreno, não vale. Dreno de tórax, dreno de perroso, fístulas. Deixa eu pegar um exemplo de fístula aqui. Porque assim tem mais na parte cirúrgica. Fístulas cirúrgicas. Fístulas enterocutâneas no pós-operatório. Então, por exemplo, paciente que está com coleção de infecção em um local. Aí coloca uma fístula ali, como se fosse um dreno, na verdade, tá? Mas aí é como o nome de fístula para ficar drenando aquela secreção, aquela coleção de alguma coisa que tem ali, tá? Fístula retrovaginal, fístula retovesical. Então tem vários tipos de fístula, entendeu? É uma comunicação que é feita para drenar alguma coisa de uma cavidade ou de uma região para fora do corpo. Enquanto estiver com essa fístula, não é possível que aquela região seja cicatrizada, ok? Zeni, uma grande ferida pode gerar uma fístula? Não. Bom, na verdade não, porque a gente tem que fazer essas correções para isso não acontecer, entendeu? Olha só, a lesão é grande, beleza, a gente tem que cuidar dela como um todo. Se ela está tendo muita secreção, a gente tem que usar coberturas que vai ajudar a reduzir essa secreção. Inclusive, um dos passos é fazer parte sistêmica, é inibir o processo inflamatório, para que a gente não tenha que colocar nada para drenar a secreção daquele local. A não ser que, eu já tive um paciente que eu atendia no hospital, que ele tinha as duas tracantérias e a sacral, elas emendaram uma na outra. Então o cara tinha um buraco gigante nessa região. E a gente conseguia controlar muito bem. Mas pensando, se a gente não conseguisse controlar, tá, poderia colocar uma fístula ali para ajudar a drenar essa secreção. Ok? Depende, tá, Jocicleide? Se a fístula pode virar câncer, depende de cada situação. Tudo analisado. Lembrando, o que é câncer? Um crescimento de células desordenadas, tá? Agora, depende. Que tipo de fístula é essa? O que aconteceu no caso do paciente ali, né? Aí depende muito de cada situação. Raira, no caso da fístula arteriovenosa, ela não tem nada a ver, é a que eu falei. Por quê? Porque ali é uma fístula que não tem lesão, tá? Você tem uma fístula dentro da pele do paciente, comunicando uma artéria e uma veia, né, naquela fístula ali. Então, aquilo ali é uma fístula que está promovendo fazer uma hemodiálise no paciente. Então, nesse caso, dessa fístula arteriovenosa, ela não gera uma lesão. Por quê? Porque ela foi feita debaixo da pele. E quando eu falo de lesão para classificação de feridas, ali não tem nenhuma ferida, porque a fístula está debaixo da pele, está sob a pele. Tá? Então, vai ficar ali um relevo, né, por conta da fístula, por conta da junção das artérias, vai ter dilatação de artérias e veias, mas a gente não tem lesão. Então, não é uma fístula neste caso, tá? É uma fístula sim, mas não no caso de uma lesão, porque foi feita cirurgicamente, ok? Beleza? Galera, tudo depende, tá? Tipo assim, aí vocês têm que ler mais sobre para ver se vira ou não câncer, se vai complicar mais ou não, tá? Vocês têm que ler, por isso que é bom ler os artigos científicos para ver se essa aqui tem a possibilidade, você já tem estudos que consigam evidenciar essa parte aí, ok? Na classificação, a gente tem superficial, perda parcial de tecido ou perda total de tecido, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão no dedo, tá? Uma pessoa que tem uma lesão no dedo. Galera, vamos lá, uma pessoa que tem uma lesão no dedo. É uma lesão superficial, que tem uma superficial, perda parcial, perda total de tecido. Lesão no dedo. Diga aí pra mim. No dedo. Meu dedo aqui, ó. Tive uma lesão no dedo. Galera, perda total de tecido. Porque olha só, a partir do momento que no meu dedo eu já encontro direto com o osso, eu perdi todo o tecido. Então cuidado para não confundir isso com as lesões na região sacral, que você tem mais tecidos, tá? Então eu já queria fazer esse peguinho e conseguir, tá? Então cuidado. Então, superficial, mas não aqui não tem como ser superficial. Qualquer lesão que você tem aqui praticamente já está em cima do osso. E como é que eu sei a profundidade? Quando eu chego no osso, o osso é meu parâmetro. Face muscular e osso e nervos é a parte que eu perdi todo o tecido. Só que se eu não tenho muito tecido aqui, qualquer coisa já é o tecido todo. Entendeu a ideia? Tá? Essa é a ideia, né, que a gente tem que entender. Então, por exemplo, um paciente obeso, que é uma lesão sacral. Aí eu vou ter que analisar a superficial da perda parcial da perda total. Tá? Então, se o paciente tem uma perda que eu só vejo tecido adiposo, é uma perda parcial. Não é superficial e também não é perda total, porque eu não consigo ver face muscular, ossos, essa questão toda. Tá? Então, essa profundidade é interessante vocês lembrarem que, lembra, a pele recobre o corpo inteiro. Só que no corpo inteiro a gente tem graus variados, tá, de profundidade, porque depende de tecidos de cada região, ok? Só para não confundir bem essa questão aí. Acometimento tecidual. No caso do acometimento tecidual, a gente tem estágios, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, e tem situações que eu não consigo classificar, tá? Então, por exemplo, um paciente que tem uma lesão bem roxa, bem escura, só que eu não sei até qual é a profundidade daquela lesão porque eu tenho um tecido tampando. Então é uma lesão por pressão, por exemplo, que eu não consigo classificar. E tem também lesão por pressão tissular profunda. Você sabe que ela é profunda ali, tá? Então é importante a gente... Vou mostrar um a um desses aqui agora para a gente conseguir entender essas fases aqui, ok? Então vamos lá. De acordo com a NPUAP ou NPAP, né, que são as... tipo assim, tudo de curativo, gente, o respaldo vem por essas duas... como se fosse uma American Heart Association, tá? Só que é de curativo. Então, a National Pressure Ulcer Advisory Panel, que vai estar sempre ditando o que muda nessas questões. Por exemplo, a mudança de úlcera por pressão, lesão por pressão, veio através deles também. E a gente aplica para cá. No mundo inteiro a gente aplica, certo? Então, veja só, lesão por pressão. As lesões por pressão são categorizadas para indicar a extensão do dano tissular.
Então, ou seja, a lesão pressão ela vai indicar o dano tecidual do paciente, tá? Então, toda vez que a gente fala tissular, tissular vem como tecido. E tecido pode ser o tecido ósseo, pode ser o tecido de granulação, então todo tecido. Então, tissular é para tecido. Então, quando uma pessoa tem lesão no sistema tegumentar, no tecido adiposo, pode ter tecido ósseo, nervos, músculos, tudo isso é tecido, então tissular. Então, tissular, tecido, né? E não especifica qual, tecido, tá? É um dano tissular. Uma pessoa que teve uma lesão sacral, ela teve um dano tissular. Agora, o que de fato foi lesionado? E aí que vem a classificação. A classificação vem para a gente entender onde foi, qual é o estágio que se acometeu, o que pode ser feito para ser recuperado, tá? Então, essa é a ideia que a gente precisa ter aqui. Ok? Então, aqui está falando a mesma coisa, né? E o que eu quero chamar a atenção é o que eu coloquei em negrito, tá? Ó, dano localizado na pele ou tecido subjacente, ou seja, na pele ou tecido abaixo da pele, e aí a gente tem vários tecidos abaixo da pele, depende da região, tá? Geralmente sobre uma proeminência óssea. O que é proeminência óssea? Nós temos as estruturas do esqueleto humano em cima de um tecido, de carne, músculos e ossos, certo? Então, quando você está deitado na sua casa, o seu osso da cabeça, o occipital, ele pressiona aquele tecido da pele da cabeça. Só que você tem também o ombro, você também tem as trocantérias, você também tem os calcâneos, você tem a região sacral. Então, todas essas proeminências ósseas pressionando a pele vai favorecer o quê? Vai favorecer algum tipo de lesão se ficar por muito tempo. Eu vou te dizer agora por que você não tem uma lesão por pressão e o paciente tem. Todo mundo aqui que está nessa aula agora, quando está dormindo, você vira para um lado e para o outro a noite inteira. Você vira para um lado, vira para o outro, mexe para um lado, mexe para o outro. Galera, o seu organismo faz mudança de decúbito em você automaticamente. Então, por que você não tem uma lesão? Porque a posição te incomoda. Esse incômodo, na verdade, ele foi gerado pelo seu sistema nervoso central para aliviar a pressão. Então, você está sentado por muito tempo. Você, nossa, dá uma levantada, minha bunda está doendo. Você fala, minha bunda está doendo. Aí você levanta, você dá uma mexida e tal, você faz uma coisa. Galera, é o seu corpo fazendo mudança de decúbito em você. Então, essas proeminências ósseas vão causar lesão porque um paciente debilitado não consegue ter comandos para fazer a automudança de decúbito. Então, foi aí que pensaram em fazer, então, posições para o paciente ficar e fazer essa alternação, né? Fazer essa alternância entre as posições, já que um paciente está sedado, por exemplo, ele não consegue fazer a mudança. Um paciente fraco, mesmo não sedado, não consegue fazer essa mudança, não consegue perceber. E é isso que a gente tem que começar a perceber. Por que eu não tenho uma lesão por pressão se eu sou um ser humano igual um paciente? É porque você consegue fazer essas mudanças. Só que no seu caso é inconsciente. Muda sem você perceber. Nele não. Ele não consegue fazer essa mudança. Tá bom? Outra coisa que pode estar relacionado é dispositivo médico ou artefato. Ou seja, por exemplo, qualquer coisa que você colocar no paciente é um dispositivo médico. Por exemplo, um manguito que fica no braço, um oxímetro que fica no dedo. Qualquer coisa que você colocar no paciente, qualquer coisa que eu colocar no paciente é um dispositivo médico ou um artefato. É algo que pode propiciar uma lesão no paciente. Tá? Então, eu preciso entender isso. Tá? A lesão pode se apresentar íntegra ou como úlcera aberta ou pode ser dolorosa. Então depende muito de cada situação, tá? Então depende muito de cada localização, enfim, tá? A lesão ocorre como resultado da pressão intensa ou prolongada em combinação com cisalhamento. Cisalhamento é a pessoa que mexe, né, para um lado e para o outro, tá bom? Então o paciente precisa mexer. Se ele não consegue mexer, né? E você vai lá e mexe, cuidado com o cisalhamento. Cisalhamento é mexer, pode ter uma fricção ali, tá bom? A tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento também pode ser afetada pelo microclima. Temperatura, umidade, tá? Nutrição, perfusão, comorbidades, enfim, né? Várias condições aí. Então, veja só, para um paciente ter uma lesão, são vários fatores, não é um fator só. Tá? Não é um fator só, são vários fatores. Então, eu, como enfermeiro, preciso ter na minha cabeça que o meu paciente está apresentando algum tipo de alteração que eu consigo analisar, que eu consigo ver, que eu consigo ajudá-lo, tá? Professor, essa lesão por pressão é causada basicamente pela compressão dos vasos nesses locais, não deixa o fluxo sanguíneo? Basicamente não. Isso é um dos fatores, mas também existem essas outras coisas aqui embaixo, tá? Microclima, nutrição, perfusão. Se tiver tudo perfeito, mas se o paciente não tem nutrição adequada, vai atrapalhar. Se não tem perfusão adequada, vai atrapalhar. Se tem comorbidades, vai atrapalhar. Agora vamos pensar, por que um paciente obeso, idoso, hipertenso, diabético, que vai para a UTI, ele tem grandes chances de desenvolver uma pressão arterial? Primeiro, nutrição, diabetes, né? A gente fica preocupado. Perfusão, peso do paciente. Comorbidades, rasa, hipertensão, tá? E a condição do paciente, ele está entubado ali. E microclima, a UTI, o lugar vai esquentar. Vocês estão vendo a série de coisas, não é só a pressão em cima, são várias coisas além da pressão em cima. Então por isso que não adianta ficar mudando o paciente de decúbito e falando assim, não, fazendo isso aqui o paciente não vai ter lesão, e o paciente tem. Mas aí ninguém sabe o porquê. Calma, tem que entender, não é só isso. Isso é uma parte muito importante, mas precisa estar associada a essas outras situações que o seu paciente tem. E é isso que a gente precisa raciocinar. Né? A gente precisa raciocinar para a gente de fato entender essa situação aqui, ok? Estágio 1, galera, estágio 1 é mais tranquilo, mas já acendeu alerta vermelho. Se acionou alerta vermelho, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode esperar a casa cair, tá? Depois que a casa cai, não adianta muito fazer alguma coisa. A pele íntegra, com a área localizada de eritema. Galera, eritema tá ficando vermelho, tá? E não embranquece e que pode parecer diferente da pele de cor escura. Então você percebe que tem alguma coisa diferente da cor normal.
tem alguma coisa diferente da cor normal, tá? Então você já tem que ficar ligado. Caramba, esse paciente chegou aqui, já tem alguma coisa vermelha, alguma coisa diferente da pele, da cor da pele dele, já é um alerta vermelho, tá? Presença de eritema que embranquece ou mudança de sensibilidade, temperatura, consistência, que fica mais duro, podem preceder as mudanças visuais. Mudanças na cor não incluem descoloração púrpura ou castanho. Essas podem indicar um dano tisular profundo. Então, você vai ter uma característica de coisa diferente, mas não teve uma mudança de cor pro lado púrpura ou castanho, que isso seria problemático, isso aí já seria algo mais profundo que a gente não sabe calcular ainda. Tá? Então, nesse caso do primeiro estágio, a gente tem pequenas mudanças que são muito importantes para a gente não deixar evoluir. Pequenas mudanças que nós temos que enxergar isso, que nós não podemos deixar evoluir. Tá? Se a gente deixa evoluir, vai para o segundo, terceiro, e aí a gente perde a noção da lesão do paciente, piora tudo nesse caso aqui. Tá? Então, tem que analisar o paciente independente de ter lesão. O paciente hospitalizou, tem que olhar o paciente todos os dias. É obrigação sua como enfermeiro, não do técnico. Não delega mudança de decúbito para um técnico de enfermagem. Isso é uma incompetência do enfermeiro. Então você tem que analisar. Muitos enfermeiros não sabem fazer a avaliação da lesão. Você vai pedir para o técnico olhar se está vermelho? O técnico não vai entender o que é isso. Não é só vermelho, ó. Mudança de sensibilidade. O técnico não tem aula de semiologia na faculdade. Ele não sabe fazer sensibilidade, teste de sensibilidade. Tá? Temperatura local, consistência. Você passar a mão e perceber que a consistência está diferente de uma outra região. Então isso é o seu papel como enfermeiro. Tá? Então é isso que a gente fala. O estágio 1 é um alerta. Não tem a lesão propriamente dita. Não tem o que você possa fazer. Vou colocar aqui curativo aqui. Nesse momento você não vai colocar nada. Mas você pode promover algo para evitar o estágio 2, por exemplo. Tá? Então é isso que a gente precisa compreender aqui. Tá bom? E vamos para o próximo estágio. Estágio 2. Perda da pele. Pronto. Se teve perda de pele, nunca vai ser estágio 1 mais. Se teve perda da pele, não vai ser mais estágio 1. Aí é pequenininho, independente do tamanho. Se teve perda da pele, é estágio 2 para frente. Aí tem que analisar para ver se é realmente estágio 2 ou 3 ou 4. Não sei. Perdeu a pele, não é 1 mais. Perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. Epiderme, derme. Epiderme, derme. Epiderme, derme. Tá? Leito da ferida é viável. O leito da ferida é viável, então tem tecido de granulação. Pegou essa ideia? Ó, presta atenção. O leito da ferida é viável. Se é viável, tem tecido de granulação, ou melhor, o tecido epitelial. Coloração rosa ou vermelha, tá? Rosa ou vermelha. Rosa, epitelial, vermelho, granulação. E úmido. Essa umidade é aquela umidade mesmo da região, não é uma umidade em excesso, tá? E pode também apresentar-se uma bolha intacta, em alguns casos, né? Que seria o quê? Exudato seroso. Exudato. Então, estou na segunda fase do processo de cicatrização. Segunda fase, está tendo exudato, está tendo limpeza, tá? Então, é importante. Ou essa bolha pode estar rompida, dependendo da situação. Você vai mais encontrar já esse exudato saindo e você não vai ver essa bolha, porque ela está rompida já. O tecido adiposo e tecidos profundos não são visíveis. Os tecidos adiposos e profundos não são visíveis. Não são visíveis. Não são visíveis. Você não vai ver tecido de gordura, você não vai ver tecido adiposo, você não vai ver esse tipo de tecido porque é estágio 2. Mas eu estou vendo. Então não é estágio 2. Então aprofundou mais. Pegou a ideia? Então estágio 1 não tem lesão. Existe uma característica de cor, sensibilidade no local. Estágio 2, você perdeu a derme e a epiderme. Você não teve hipoderme, você não tem tecido adiposo, você não teve esse tecido em evidência. E você tem um tecido bonito, granulado ou epitelial, vermelho ou rosa. Tá? Esse é o estágio 2. Ok? Continuando. Estágio 3. Perda da pele em sua espessura total. Então você perdeu toda a pele. Epiderme, derme, na qual a gordura é visível. Hipoderme. Epiderme, derme, hipoderme. Agora sim, você tem tecido de gordura envolvido. Você teve perda desse tecido, tá? E frequentemente tecido de granulação e epíbole. Olha a epíbole aí. O que é epíbole? Lesão com bordas enroladas, ou seja, a borda está fazendo, né, como se fossem umas conchinhas ali, por conta do estágio em si, por conta do crescimento que não consegue avançar, porque está fazendo essa epíbole ali, certo? Esfacelos ou escara pode ser visível. Esfacelos, necrose. Então esse tecido ruim pode já estar aparecendo em alguns casos, tá? A profundidade do dano tissular varia conforme a localização anatômica. A área com adiposidade significativa pode desenvolver lesões profundas. Ou seja, e o paciente que tem pouco tecido adiposo? Ele pode estar mais profundo do que o do outro. Depende muito do tecido. Lembra da historinha do dedo que eu fiz bem no início de explicar isso aqui? É justamente para você não ficar decorando nada. Então, se você tem pouco tecido adiposo, você pode ter o estágio 4 achando que é 3. Nossa, mas tá tão pequenininho a profundidade. Tá, mas você não tem tecido adiposo, o pequenininho para ele já é o estágio 4, por exemplo. Tá? E como é que eu sei que é estágio 4? Vamos falar aqui, ó. A face muscular, tendão, ligamento, cartilagem e osso caracteriza estágio 4. Então, para ser estágio 3, vamos lembrar do início da frase. Não há exposição de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e osso. Eu vi um pouquinho do músculo, eu vi um pouquinho do osso. Então, não é estágio 3, é estágio 4. Então, se você viu, é estágio 4. Você não viu, é estágio 3, tá? Então, se você tem uma lesão profunda na qual você vê tendão, estágio 4. Você tem uma lesão profunda que só tem tecido de gordura, você não viu nada disso que está em negrito, você está no estágio 3, correto? Agora, preste muita atenção. Você vai ter lesões mistas. Você vai ter lesão que o paciente tem estágio 3 e 4, 2 e 3,
2, 3, 4, entendeu? Então, ou seja, não necessariamente a classificação ela é única. Olhei aqui, defini, não, hoje é um dia, amanhã é outro dia. O paciente tem uma lesão aqui, tem outra lesão ali. Na mesma lesão você pode ter esse desnível também. Então, por isso que você tem que entender como é que está o seu paciente. Por que na mesma lesão tem estágio 3 e 2 lá na ponta? Será que está acontecendo alguma coisa? A diferença é que eu estou perdendo tecido nesse local, então era para ser 3, agora foi 4, porque a gente está perdendo tecido. E é aí que você tem que analisar. Você tirou o curativo, lavou, fez higienização, soro fisiológico, não vai colocar a cobertura em cima. Tem que analisar. Olha aí, como que está o tecido do local que você está vendo aqui? Ah, o tecido que está aqui não está legal, cara. Eu estou vendo tecido muscular. Estou vendo o osso do paciente. Caramba, então a lesão está profunda. E como é que você quer que o osso cresça? Não existe. Como é que você quer que o nervo cresça? Não existe. Então quem cresce? Tecido de granulação. E como é que você vai crescer o tecido de granulação se você não tem? E aí que está o estágio 4, tá? É o estágio problemático. É aqui que a gente talvez vai precisar de uma técnica de enxerto, talvez fazer algum procedimento para a gente conseguir crescer. Mas não pode ter infeccionado, não pode ter infectado, não pode ter necrose. Então você tem que cuidar da região para ela ficar limpa para fazer esse tipo de procedimento, se for o caso. Vamos lá, estágio 4. A perda da pele em sua espessura total, ou perda tissular, com exposição ou palpação direta de face, músculo, tendão, ligamentos, cartilagem ou ossos, tá? Galera, epíbole são lesões com bordas enroladas, né? Descolamento ou túneis ocorrem frequentemente. A profundidade varia conforme a localização anatômica, né? Então, de novo, repetindo o que vocês já sabem. Pessoal, estágio 3 e estágio 4 são as lesões mais complexas que nós temos para tratar. É difícil tratar? Não. Agora, é difícil ver a evolução? Sim. Depende do paciente, da idade, do que você tem disponível. Então, entender não é difícil. O resultado pode ser difícil porque ele não depende de você. Ele depende do paciente e das variáveis que aquele paciente está inserido. Então, cada paciente está inserido em um contexto. E qual é o contexto? Não sei. É um paciente jovem, um paciente idoso? É um paciente que tem comorbidades, é um paciente que não tem comorbidades, é um paciente que tem diabetes e obeso, é um paciente que só tem obesidade, não tem diabetes. Galera, então, as variáveis, tá? Essas variáveis, é aí que mora o seu raciocínio. E é aí que você tem que brincar de raciocinar. É aí que você tem que gastar tudo que você aprendeu na vida de raciocínio clínico. Agora é o momento, tá? Então, e é aí que começa a gente a divertir com as lesões. Divertir em que sentido? Quanto mais você estuda tecnologias novas de mercado, mais você tem possibilidades para recuperar mais rápido o seu paciente. Entendeu a ideia? Então, não existe você aprender a fazer curativo decorando coberturas. Isso é o caminho pior que pode existir. A gente está no caminho que até agora eu falei de nenhuma cobertura. E a gente vem fazendo um processo de entendimento de fisiologia, agora de problema, de lesão, e depois a gente vai começar a juntar. Como é que eu vou recuperar essa lesão para ter um processo de cicatrização ideal para ter um paciente com a lesão cicatrizada, curada, né? Enfim. Lesão por pressão não classificável. Quando você não classifica uma lesão? Quando não é possível. Certo? Éder, como assim não é possível? Se você tem uma lesão, se você tem, o paciente tem uma lesão e você vê que ela está na pele, mas ela está toda escura, só que você não sabe qual é a profundidade de tecido inviável que existe, é uma lesão por pressão que não foi classificada. Não tem como classificar. Você não pode falar que é estágio 1 porque está na pele. Você tem uma pele púrpura, roxo, escuro, você tem uma situação diferente. Então a gente sabe que tem uma lesão, mas a gente não sabe a profundidade. Se eu não sei a profundidade, eu não classifico. Tá? Então vamos lá. Perda da pele em sua espessura total e perda tissular, na qual a extensão do dano não pode ser confirmada porque está encoberto por esfacelos ou escara. Então você tem algo escuro em cima tampando algo profundo que está ali abaixo, eu não sei, tá? Ao ser removido, né, tira aquela parte escura, que pode ser um escaro, uma lesão, enfim, a lesão por pressão em estágio 3 ou 4 ficará aparente. 3 ou 4, olha o nível. Então não posso falar que é estágio 3 ou 4 só olhando e pensando, né? Pensando na teoria, se aqui está escuro, né, tem esses facelos, então isso vai ser 3 ou 4. Não, tem que tirar para a gente chegar até aquele tecido. Éder, como que a gente vai tirar? A gente vai ter mais tarde sábado, tá? Ficará aparente. Escara estável, isto é, seca, aderente, sem eritema e flutuação. Em membro isquêmico ou calcâneo não pode ser removido. Então, vai ter situação que a gente não tem como remover. E aí, né? E aí a gente vai entender o que a gente vai fazer daqui a pouco, quando a gente não puder fazer. Lesão por pressão tissular profunda. Pele intacta ou não. Com área localizada e persistente de descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura, que não embranquece, ou separação de epiderme que mostra lesão com leito escurecida, ou bolha com exudação sanguinolenta. Dor e mudança na temperatura frequentemente precedem as alterações de coloração da pele. A descoloração pode apresentar-se diferente em pessoas com pele de tonalidade mais escura. Essa lesão resulta por pressão intensa ou, deixa eu ver aqui, não consigo muito, ou prolongada e de cisalhamento na interface do osso-músculo. A ferida pode evoluir rapidamente e revelar a extensão atual da lesão tissular, ou resolver sem perda tissular. Galera, esse termo ele é novo, tá? Ele não é um termo antigo que entrou. Então a gente tinha estágios 4, os 4 estágios de lesão não classificável. Agora a gente tem 6 possibilidades para a gente classificar. Então lesão por pressão tissular profunda. Então, você sabe que é uma lesão, sabe que é profunda e não consegue classificar, tá? Você pode ter uma pele intacta ou não. Lá na outra, aqui na não classificável, cadê aqui, ó? O plano pode ser confirmado porque está encoberto por esfacelos ou escara. Aqui, o que a gente tem, tá? O que a gente tem aqui? Tá tendo interferência no áudio? Acho que não, será que tem? Diga aí. O áudio tá ok?
ok? Então, beleza. Não tá ok? Normal? Ok? Tá. Então vamos lá, lesão por pressão tisular profunda. Tá? Então, olha só, pele intacta ou não, descoloração vermelha, marrom escuro ou púrpura, lesão com leito escuro, leito da lesão, tá? Ou pode ser leito escuro, ou pode ter uma bolha escura, que dentro dela pode ter exudato com sangue, exudato sanguinolento, tá? Essa lesão resulta da pressão intensa ou prolongada de cisalhamento ou interface musculoso, tá? Então é uma pressão que aconteceu, que a gente acha que tem uma lesão profunda, pode ter, mas a gente consegue recuperar sem ter que remover, diferente da lesão não classificada que eu tenho que remover para chegar nos estágios, tá? Então, tem situações que eu não preciso remover o tecido, ou seja, eu não vou ter perda desse tecido. Tem outras situações que eu vou precisar. Então, é isso que a gente vai analisar daqui a pouco ali na frente, tá bom? Lesão por pressão relacionada a dispositivo médico. Galera, um paciente que fica num centro cirúrgico para fazer a cirurgia por 8 horas, ele pode ter uma lesão pela maca, pelo manguito de pressão arterial. Então, todos aqueles dispositivos que são considerados como dispositivos médicos podem levar à lesão. Como na UTI, a gente tem o oxímetro que a gente coloca no dedo do paciente, a gente tem várias coisas que a gente coloca no paciente. Se caso isso aconteça, é lesão relacionada a dispositivo médico. Não necessariamente é culpa do médico, tá? É o dispositivo que é classificado como dispositivo médico. Então, pode ser de manipulação da enfermagem, da físio, da medicina. Então, todo mundo que manipula o paciente, que deixa algum dispositivo que venha a causar lesão, é relacionado a dispositivo médico, tá? Sim, tá? Não é bem a iatrogenia, tá? Vamos lá. Ó, por que não é iatrogenia? Vamos pensar o seguinte. Todo mundo aqui que trabalha já na UTI, usa colocar no dedo do paciente um oxímetro de pulso. Quem aqui faz prescrição de enfermagem para trocar o oxímetro de pulso do paciente a cada 2 horas? Tem alguém aqui que faz? Tem sim, Marcela, mais pra frente a gente vai ter os casos, tá? Tem alguém que faz prescrição de enfermagem para trocar a cada 2 horas ou menos o oxímetro do dedo do paciente, tá? Eder, eu não faço. Então, se fosse pensar em iatrogenia, você está sendo iatrogênico. Você sabe que poderia causar uma lesão. Na UTI, coloca na orelhinha do RN, que ele pode causar lesão do paciente. Então, cuidado com essa questão de achar que, nossa, mas isso... Caramba, talvez você não faz. E grande parte das lesões, a enfermagem está envolvida no cuidado. Então, se a gente não cuida bem do paciente, essas lesões podem estar mais caracterizadas pela enfermagem do que por qualquer outra área, entendeu? Então, a gente precisa analisar tudo isso, tá? Então, tem muita coisa que a gente não coloca na prescrição de enfermagem, por isso que a gente vai ter aulas avançadas, né, mais à frente, de prescrição de enfermagem, onde a gente precisa fazer prescrição de itens que a galera não faz. A galera é o seguinte, vamos pesquisar mudança de decúbito e eu sou o melhor enfermeiro do mundo. Aí não prescreve mudança do manguito, mudança do oxímetro do dedo do paciente, tá? Então tem várias coisas que não são feitas, tá? E essas várias coisas que não são feitas, por exemplo, atrapalham, ok? Beleza? O diesel de oxímetro, perfeito, Marcelo, muito bom. Eu nunca imaginei essa possibilidade. Galera, aqui a gente vai abrir os olhos de todo mundo, tá? Tem gente que já tem essa expertise, já tem essa experiência, já tem essa rotina. Tem gente que nunca viu, nunca aprendeu. Então, vocês vão ver que no programa, até o final, vocês vão ter muito conhecimento de muitos anos, tá? Esse é anos de conhecimento que vocês vão ter em pouco prazo, tá? Então, por isso que essas discussões, elas são boas aqui pra gente ir melhorando outras áreas, tá? Lesão por pressão em membranas mucosas, tá? É encontrada quando há histórico de uso de dispositivo médico no local do dano. Então, tem que ser numa mucosa, tá? Por exemplo, uma sonda vesical de demora. Por exemplo, uma sonda retal. Por exemplo, uma sonda nasogástrica, nasentérica, tá? É uma membrana que está inserida ali no dispositivo médico que pode ter uma lesão, tá? Então, uma lesão por pressão naquele local. Então, lesão por pressão não é só a pressão do paciente em cima da cama. Então, por exemplo, uma sonda nasogástrica, quando você coloca, ela é rígida. E dependendo da forma que a gente faz a fixação, ela pode gerar uma fricção, aliás, uma fricção não, uma pressão naquele local e causar uma lesão na narina do paciente, tá? Então, veja o tanto de possibilidades que nós temos, tá? Veja quantas possibilidades nós temos aí pra gente, né, ficar expert, tá bom? Beleza? Então, também tem essa questão aqui também. Olha só, ferida cirúrgica, vamos falar de estadiamento, né? Estadiamento é aquilo que vai prolongar a cicatrização por algum motivo. Por exemplo, as férulas, né? Feridas operatórias. Enquanto não tirar esses ferros aqui do paciente, ele vai cicatrizar, gente? Não. Enquanto não tirar, não vai, tá? Úlceras vasculogênicas. Por que o estadiamento dela não depende só de colocar cobertura? Depende da vascularização. O que a gente pode fazer para melhorar a vascularização? Tá? Então, úlcera vasculogênica. O que a gente pode fazer para reduzir... Melhorar o fluxo sanguíneo. Como é que a gente pode fazer, entendeu? Então isso aqui vai demorar mais a cicatrizar. Então o estadiamento dessa ferida depende muito dessa questão, tá? Isso, CEPAP também. Vai colocando aí, gente. Então vai abrindo as ideias, né? Patológicos, né? O paciente vai ter feridinhas ali, patológicas ali que vão atrapalhar. Então tem que tratar especificamente o patógeno. Ou seja, entrar com antibiótico sistêmico. Então vai ter que fazer, talvez, uma raspagem, levar para cultura, ver que tipo de microorganismo qual antibiótico vai ser mais assertivo. Então não adianta fazer curativo de algo que está infeccionado, é uma doença, é algo que talvez só vai resolver fazendo algo sistêmico. Então isso também é importante. Não adianta ficar ali morrendo fazendo curativo e não sabendo por que não está resolvendo, certo? Dermatose, não, paciente tem dermatose de contato, dermatose com isso, dermatose com aquilo. Aí tá fazendo curativo, não melhora, não melhora. Tem que analisar, peraí. Será que a gente vai conseguir reverter
sem entender qual é a dermatose, sem entender o que pode ser feito, entendeu? Para essa situação, para resolver. Então, nem tudo é colocar curativo ali. Tudo ali colocar curativo. Então, tem situações que a gente tem que analisar, né? Qual é o tipo de dermatose que esse paciente tem ali, o que pode ser feito. Queimaduras, olha só, caramba, queimou bastante. E aí, o que pode ser feito? Né? Qual é a situação que pode ser analisada, tá? Enfim. Só terminando aqui, a gente libera, tá, gente, vocês pro intervalo, tá? Então, queimaduras, tá? Então, olha só, tem que avaliar não só a extensão, mas como a parte hemodinâmica desse paciente também, tá? Então, tem várias e várias situações que eu preciso analisar aqui também, ok? Feridas oncológicas, galera, totalmente diferente de tudo que eu falei para vocês até agora. O crescimento, o processo de cicatrização não tem nada a ver na ferida oncológica. Então, aqui o buraco é mais embaixo. Então, cicatrizar a ferida oncológica é diferente de qualquer outra ferida. Primeiro que o processo oncológico é diferente, né? Ele é implicado com a gente. Então, eu tenho que analisar bem esse contexto aqui, tá? Feridas iatrogênicas. Isso aqui, por exemplo, o médico foi fazer um acesso central e infeccionou o local, gerou essa lesão. Poderia ser também algum medicamento que extravasou, né? E aconteceu essa questão aí, né? Então, isso é interessante a gente lembrar, né? Que essas feridas vão acontecer e a gente tem que entender. Enquanto a gente não tratar a causa, a gente não vai conseguir uma cicatrização rápida, ok? Galera, por aqui nós ficamos, tá? Por aqui nós ficamos, beleza? Por aqui nós ficamos pra gente ir pro intervalo. Então a gente fez aí uma volta grande, né? Uma volta grande aí no conteúdo pra gente poder avançar em outras etapas, né? Quais são essas outras etapas agora? Tá, agora a gente já vai começar a falar, olha só, o que eu devo avaliar na ferida? Agora eu vou pegar conhecimento fisiológico, vou pegar conhecimento patológico e agora a gente começa a fazer mais discussões clínicas aqui, tá? E aí que a gente vai começar bem fazendo essa questão aqui, ok? Pessoal, então olha só, o que devo avaliar na ferida? Então olha só, localização da ferida é importante, tempo, exudato, odor, borda, tamanho, leito da ferida, pele ao redor, tipo de curativo que devo usar e se ela está infectada, tá? A gente tem mensuração, e na mensuração, o que a gente avalia? O comprimento, a largura e a profundidade, tá? CLP, ou CPL, ou LPC, aí depende do que você quer colocar na sua cabeça para lembrar que a gente mensura todas as possibilidades, né? Então, comprimento, a largura e profundidade, isso é importante, ok? Então, olha só, tipos de tecidos. Galera, esse é um tecido bom, um tecido legal, um tecido bom, tecido vermelho, tecido de granulação. Ao redor desse tecido, a gente tem o quê? Um tecido rosa, né? O rósea é um tecido epitelial, mas o vermelho é um tecido de granulação. Olha essas duas imagens, tá? Imagem de baixo foi feito um desbridamento, tirou o tecido inviável. Na imagem de cima, a gente tem um tecido agora vermelho, e o que não é vermelho é um tecido róseo, né? Então ali a gente tem só tecido bom na imagem de cima. Na imagem de baixo a gente tem um tecido inviável, né? Fibrinas, os facelos, alguma coisa assim, que foi retirado. Se não tivesse sido retirado, provavelmente a gente ia perder essa parte que está boa. Olha na imagem de cima, tá vendo que ficou algumas imagens meia rosa, um pouco escuro? Se a gente não tivesse tirado essa parte aí, a gente perderia provavelmente toda essa parte da lesão, né? Então, ou seja, o curativo serve justamente para a gente avaliar. Então, se tem necrose, se tem tecido inviável, a gente tem que remover, porque senão a gente acaba perdendo. Lembra da contaminação? Lembra da laranja podre, que contamina a laranja podre? Aqui é a mesma coisa, tá? Esse tecido inviável ele vai inviabilizando o tecido do lado. Então, ele vai pegando o tecido do lado e vai se tornando inviável também. Então, basicamente, isso é importante para a gente avaliar aqui, tá? Então, de baixo a gente tem um tecido necrótico e o de cima foi feita a retirada, tá bom? Epitelização, né? A imagem não está muito boa, porque a qualidade da imagem não foi boa, mas olha só, a gente tem na primeira imagem, da esquerda para a direita, a gente tem um tecido vermelho, esse aqui é a granulação, rodeado de epitélio, rosinho, esbranquiçado. Já do outro lado, a gente já tem um tecido róseo e clarinho, né? Caracterizando aí a epitelização. Então, epitelização é esse tecido saindo do vermelho indo para o rosa, tá? O rosa indo para o rosa claro, o rosa claro indo para a parte mais branca, né? Então, esse aí é o tipo do crescimento de tecido, ok? Fibrinas, né? Então dá uma olhada aí na imagem, que legal. Dá pra gente ver legal que esse tecido aí que a gente vê vermelho é um tecido bom, um tecido de granulação. Mas não era para ter mais nada. Então esse tecido inviável que está em cima precisa ser removido. Se a gente não remover esse tecido, a gente vai ter problemas com a cicatrização. Então, para eu acelerar o processo de cicatrização, eu preciso promover a remoção desse tecido amarelinho que você está vendo aí em cima desse vermelho. Então vamos lá. Eu só vou ter a lesão cicatrizada se a lesão fechar das bordas para o centro. Agora, as bordas só vão avançar se o tecido for de granulação. Nesse caso, eu tenho tecido de granulação, mas no meio eu tenho um tecido que não é legal, né? Que vai estar sugando a vitalidade do tecido de granulação, levando a não crescimento dessa parte ao redor. Ou seja, as bordas param de avançar, enquanto tem esse tecido inviável. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso promover, nesse caso, tirar isso que não presta daí, para que o tecido continue avançando, para que a borda continue avançando para o centro. É assim que a cicatrização ela vai acontecer. Então, é isso que eu tenho que promover, eu tenho que acelerar esse processo. Quando eu falo acelerar o processo, significa que se eu deixar por conta do próprio organismo, ele não vai conseguir.
ele não vai conseguir e pode piorar, porque essa fibrina aí ela vai, né, vai pegando um tecido viável e se tornando um tecido inviável. E depois de fibrina vira necrose e o negócio só vai desandando, tá bom? Então, basicamente é isso aí, ok? Galera, tudo que tiver na lesão em cima do vermelho e do rosa não é legal, a gente precisa remover isso aí, porque você tá pegando vitalidade aí, ok? Os esfacelos, ele vai ficando um pouco mais esbranquiçado, porque ele vai perdendo como se fosse o líquido, tá? Vai ficando mais branco, vai esbranquiçando, vai perdendo a vitalidade. Porque a tendência dessa fibrina aqui, ela é virar o quê? Ficar uma parte seca, entendeu? Ela virar uma crosta. Então, quando ela vira uma crosta, aí a gente tem uma necrose, por exemplo, tá? Só que para ela ir evoluindo, ela vai sugando energia. Aí o tecido vai morrendo. Aí a gente vai perdendo tecido. Então, eu não posso ter esse tipo de tecido aqui, não. Ok? Então, a gente tem que ir evoluindo. Tipos de exudato e transudato, né? Ou seja, tipos de secreções. A gente tem seroso, né? Que é o mais clássico que tem. Tirando isso, a gente tem hemorrágico, ou seja, secreção com sangue. Então vai ficar... Eu sei que eu tenho que associar alimento, tá, gente? Para vocês entenderem aqui. O hemorrágico seria como se fosse um iogurte de morango, entendeu? Só que um pouco mais branco, entendeu? Então é aquela mistura de sangue com secreção branca, fica aquela coisa meio rosa ali, enfim. Purulento ou supurativo, né? Semelhante ao seroso, mas é bem, bem característico. Fibrinoso. A formação dessa fibrina, essa secreção em forma de fibrina vai acontecendo, né? Então vai criando aquela crostazinha, igual a gente viu na imagem ali. Nunca mais tome iogurte. Daqui a pouco você não vai comer mais nada, né, gente? Bem-vindo ao mundo, tá? Quer trabalhar com curativo, bem-vindo ao mundo. Fibrinoso, né? Um pouco mais escurinho. Padrão misto, né? Serosanguíneo com serofibrinoso, então é uma característica. Sero hemático, fecalóide, entérico, enfático. Galera, tudo isso aqui que você observar que tem secreção saindo é ruim. Desde claro a escuro, a com sangue, a com bile, a com qualquer coisa, tá? Então, você tem que entender aonde está a lesão para você entender que tipo de exudato tem. Você não vai ter uma secreção de caráter biliar no pé, tá? No pé do paciente você não vai ter bile lá. Então, biliar é bile, sistema digestório, então teria que ser na barriga, teria que ser no abdômen, entendeu? Na região sacral, você não vai ter bile na região sacral. Linfático, então... agora, fecalóide eu vou ter, né? A parte sacral, perto do reto ali do paciente, perto do ânus, então é possível ter. Então, é analisar onde está a lesão do paciente para ver se aquela secreção corresponde àquele local ali, tá? Eu não mostrei fibrina, tá? Eu mostrei fibrina. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Já terminar. Tá, fibrina, cadê? O que é fibrina mesmo? Isso aqui é fibrina, ó. Então a gente pode ter secreção com isso daqui. Tá? Se isso aqui é muito bom, a gente não teria que remover isso aqui, tá? Então, isso aqui, em alguns casos, a gente precisa remover porque ele vai estar sugando energia, tá? Lembra o que é fibrina? Plaquetas, coagulam, vem fibrinas e formam a camada ali para proteção, beleza? Só que isso vai sugando energia. Essa fibrina aqui em cima desse tecido viável, em alguns casos ela não vai ser legal. A gente vai precisar remover ela para colocar uma cobertura para acelerar o processo. Ou seja, se eu tentar deixar essa fibrina aqui por processo fisiológico, pode ser que a gente vai perder tecido ao invés de a gente acelerar. Agora, vamos lá. Fibrina no seu Joaquim que caiu de moto, tá lá na fazenda, é normal, é legal, tá? É normal. Fibrina para um paciente lá na UTI, um lugar altamente contaminado. Então, a gente vai ter um problema aqui, porque essa cicatrização vai demorar, ela pode ser infectada, então eu não posso ter isso aqui, eu tenho que promover o tecido de granulação aqui, ok? E essa parte amarelinha que está em cima do vermelho, tá? Que é a parte de fibrina aqui, ok? Secreção não, tá? Secreção não. Mas isso aqui é como se, para você entender, seria o pulso que está aqui dentro, meio que saindo, isso aqui seria um pulso serosanguíneo, entendeu? A gente tem um pulso serosanguíneo aqui saindo também, ok? Esfacelo já é mais esbranquiçada. Esfacelo vai perdendo a hidratação, vai perdendo água. A tendência da fibrina para os esfacelos é ir desidratando. Quem já quer ver parar de comer também? Frutas secas, né? Não tem vários tipos de frutas que são ressecadas, desidratadas? Secas não, desidratadas, frutas desidratadas. Então a tendência da fibrina é ela se desidratar, vira um esfacelo, desidrata mais, perde vitalidade mesmo, perde tudo, aí começa a ter necrose úmida e depois necrose seca, tá? Então tudo isso é ruim, isso não é legal pra gente no curativo aqui, ok? Tipos de bordas. Pessoal, o que você tem que entender? O tecido de granulação, você tem que entender que o tecido tem que ser vermelho ou rosa, vermelho ou rosa. Qualquer coisa em cima desse tecido tem que ser avaliado e removido. Pode ser que não seja um tecido uma coisa legal. Agora, não adianta preocupar com o tecido e esquecer das bordas. Lembre-se, a cicatrização vai acontecer das bordas para o centro, das bordas para o centro. Então, se você ignora as bordas e fica focado no leito da ferida e esquece das bordas, você também não vai ter cicatrização. Então, vamos lá. Bordas irregulares. Irregulares são bordas normais. Isso é apenas o formato dela, tá? Então, como, por exemplo, vamos voltar? Aqui eu tenho bordas irregulares, tá vendo? Tem bordas irregulares aqui, tá? Então, uma borda que não é regular, é uma borda irregular, mas é normal, tá? Bordas aderidas. Aqui é uma borda aderida. Aqui, ó, é uma borda aderida, tá vendo? Ela tá na altura dela, ou seja, o tecido de granulação tá um pouquinho abaixo, ela tá um pouquinho acima, mas ela que vem fazendo acabamento. Lembra? Lembra do pedreiro? Lembra do que o pedreiro vai fazendo? Tá? Então, basicamente,
vamos pensando aqui no pedreiro, tá? Então ele vai colocando a massa na parede para fazer o rebolo. Então veja só, o tecido epitelial ele é o acabamento, ele é a parte final. Então o tecido de granulação ele é importante, porque ele já está protegendo toda a parte muscular, vasos, né? Enfim, agora a gente tem a parte de cima, que é o tecido de granulação, e depois o epitelial. Então as bordas aqui estão irregulares e aderidas. Irregulares e aderidas, tá tudo certo, tá? Então até aqui tá tudo normal, tudo certinho. Agora, bordas descoladas, aí não. Se tivesse bordas descoladas, por exemplo, você percebe que a borda ela está alta, tá? A borda está alta, então está descolada. Você vê que você consegue, começa a ver como se fosse uma sombrinha. Se você colocar alguma coisa de baixo, você afunda. Então, seria uma borda descolada. Bordas retraídas, tá? Como que seria bordas retraídas? Então, veja só. Aqui você tem uma borda que está avançando. O epitélio está avançando, né? Então, como é que seriam essas bordas retraídas? Seria aquela borda que você não consegue distinguir entre o tecido de granulação e a borda. Você não consegue ver, ela está retraída, está para trás. Então, ela retraiu de forma que você não consegue ver esse relevo entre a granulação e o tecido epitelial, certo? Fibróticas, com cicatrizes, hiperkeratoses, tá? Maceradas, né? Flutuantes. Então, a gente poderia ter bordas aqui bem diferentes, né? O que é uma borda macerada? É uma borda demasiada, uma borda inchada. E essa borda macerada, ela perde vitalidade de tanta água que tem nela, de tanta hidratação. E isso faz com que eu vou perder essa borda. Grave essa informação. Se você vai perder a borda, você está afastando a borda do centro. Você está piorando a lesão. Então, se uma lesão ela fica muito úmida e tem maceração de bordas, você vai começar a perder essas bordas aí. Você vai começar a perder as bordas. E se você perde borda, você atrasa a cicatrização, você não cicatriza. Então, tem que cuidar da borda igual eu cuido do leito da ferida. Eu tenho que cuidar da borda da lesão igual eu cuido do leito da ferida. Não adianta focar no leito e esquecer a borda. É a borda que avança, não é o leito. O leito ele permite que a borda vai crescendo em cima dele, desde que ele seja limpo, ou seja, sem infecção, sem nada que possa atrapalhar o caminho dessa borda. Então, a borda não pode estar macerada, a borda não pode estar seca também. A borda está toda ressecada, como é que ela vai avançar? Não avança. A borda precisa avançar. Então, o ideal é que ela seja aderida e vai andando de acordo, tá? A borda precisa caminhar de acordo com a banda. A banda toca, a borda tem que mandar também. Bordas flutuantes. A bordas flutuantes é como se fosse as descoladas, só que mais profunda, tá? Bem cavitária mesmo. Já ouviu falar em lesão cavitária? Então, a lesão cavitária, você tem uma borda, você tem a lesão, mas assim, você olha, você tem como se fosse uma caverna, né? Por isso que é cavitária, de caverna. Você vê que a borda está aqui, mas não está aderida. Não está aderida a borda ao tecido. Você vê que está profundo, está cavitário. Então, ou seja, como é que você vai crescer por cima e vai ter um buraco embaixo? Não tem como. A borda tem que estar aderida à parte de baixo, que é o tecido de granulação, para caminhar junto. Agora, se a borda está caminhando sozinha e a parte de baixo não está colada a ela, também está errado. Tá? Tipo túnel, isso, tá? Tudo isso que vai gerando um buraco nessa lesão não é legal. Tem que ver o que está acontecendo. Então, como é que você vai cicatrizar? Como é que a borda vai conseguir chegar aqui em cima sem sustentação? Como é que eu vou colocar o telhado na casa, sendo que eu não coloquei a estrutura? Não tem como. Então, a borda precisa estar aderida à lesão para ir caminhando. Se a borda tem túnel, cavitária, descolada, macerada, retraída, isso não é legal, tá? Então, tem que tratar essa borda concomitante quando eu trato o tecido de granulação, ok? Priscila, tudo depende. Pode ser que sim, pode ser que enxerto seja... pode ser que enxerto resolva, pode ser que fazer um procedimento cirúrgico também, que é tipo lesionar. Tipo, você não pode, tem que ser um cirurgião, tá? Nós não podemos fazer isso porque tem que dar anestesia. Seria a gente pegar e, tipo, passar ali alguma coisa para reavivar o tecido. Reavivar é o quê? É pegar uma lâmina de bisturi e arrancar uma lâminazinha desse tecido de granulação, arrancar um pouquinho desse outro para que eles consigam se unirem, tá? Reavivamento. A gente pode reavivar isso, a gente pode reavivar bordas. Por exemplo, a borda está seca, ela não vai avançar. Então pode fazer um reavivamento de bordas, para que ela possa ir. Só que todo reavivamento vai ter sangramento, vai doer. Tem que ser cirurgião para fazer e tem que dar anestesia, tá bom? Descicatrização é só a borda? Perfeito. Descicatrização está acima da borda. Ele é a borda na parte de cima. Você consegue me entender? É a borda na parte de cima. Porque é o seguinte, vamos pensar numa camada. Tá? Vamos pensar aqui na camada. Deixa eu só... Tá vendo minha mão? Pensa aqui na camada, certo? Então, minha pele aqui, embaixo eu tenho tecido de granulação, e minha pele aqui, vamos imaginar que ela tem uma lesão aqui e tem um tecido epitelial. Então, de acordo com as bordas vem unindo, essa parte de cima, que tem um relevo maior do que o tecido de granulação que tem embaixo, vem juntando até se encostar. Então, meio que essa borda é o tecido epitelial. Né? A gente vem acompanhando para ir fechando. Mas se você parar para olhar, eu vou voltar para a imagem, se você parar para dar uma olhadinha aqui na imagem, deixa eu só voltar aqui para a imagem. Ó, tá vendo aqui a imagem? Então, olha só, mas não é só a borda que é tecido epitelial. Antes da borda para trás, ainda tem um tecido epitelial. Tá vendo que ele tá meio vermelho e rosa? Então, essa borda é um mix de granulação com epitélio. Então, essa borda vai avançando, e vocês vão percebendo que essa borda ela vai avançando, tá? Essa borda ela vai avançando e ela vai ficando rosa. Então, na verdade, é meio que a borda, ela é meio que um mix de tecido de granulação se fundindo, se virando tecido epitelial. Porque é a lógica, o tecido de granulação ele tem que ser epitelial para a gente cicatrizar. Então, essa borda é meio que esse mix desses dois. Então, de acordo com o avanço, você percebe que vai ficando um resquício para trás rosa. Então, ou seja, vai avançando e vai ficando um resquício rosa para trás, que é esse tecido epitelial, ok? E fibrina nessa parte amarela, tá, Carolina? E fibrina nessa parte amarela aí.
ok? Como se fosse, Josiane, como se fosse. É isso aí, tá? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Tá, comprometimento tecidual. Agora que são elas, tá? Então, se a gente tem os estágios do comprometimento do tecido, aí é importante a gente avaliar o que perdeu e o que eu posso fazer para reparar. Então, no estágio 1, hiperemia em pele íntegra, ou seja, a pele não teve descontinuidade e está vermelho. Estágio 1. Estágio 2, rompimento da epiderme e da derme. Eu não tenho tecido adiposo, tá? Terceiro estágio, perda total da pele e tecido adiposo, hipoderme. Mas eu não estou vendo face muscular, tecido, ossos, músculos, tendões, certo? E estágio 4, perdeu tudo. E claro, se você perdeu tudo, você tem exposição óssea, ou de tendão, de estruturas musculares e por aí vai, tá? Então, esses são os estágios que a gente já viu, a gente só vai continuar agora. Qual é a finalidade do curativo, tá? É um meio terapêutico que consiste na limpeza, que é a higienização, e aplicação de uma cobertura estéril. Essa cobertura, na verdade, é algo que você vai colocar para promover um processo para acelerar este processo, tá? Quando necessário, com a finalidade de promover a rápida cicatrização e prevenir a contaminação ou infecção. Então, você pode fazer curativo no paciente que não tem lesão? Claro que pode. Por exemplo, estágio 1, você não tem uma descontinuidade da pele, mas você pode proteger aquele local de virar uma lesão, certo? Você pode ajudar na contaminação, evitar a contaminação ou controlar o meio? Pode. O paciente tem uma lesão, está infectado, a gente vai tratar a infecção do paciente? Sim, tá? Calma, Cristina, calma. A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá, tenha fé, a gente vai chegar lá. E aí, tudo isso é importante para a gente entender todo o processo, certo? Então, o curativo, na verdade, ele é tudo que você faz para ajudar o seu paciente no processo de cicatrização, tá? Então, o curativo não é você ir lá higienizar, não. Aquilo é a parte prática. O curativo é você entender todo um processo. Quer ver? Deixa eu falar para vocês aqui, ó. O técnico de enfermagem faz curativo. Vai lá, limpa e coloca alguma coisa. O enfermeiro, ele faz além do curativo. Ele faz a avaliação da lesão, ele analisa o que precisa para cicatrizar mais rápido e faz a prática de colocar alguma cobertura ali. Então, ele faz além do curativo, porque o curativo é essa parte prática. Vai lá, aplica e faz alguma coisa em cima do local. Então, o enfermeiro tem que avaliar a lesão, analisar a situação, indicar uma cobertura, fazer um curativo, se for o caso, e fazer a oclusão, certo? Então, todo esse processo aí nós fazemos. Okay? Qual é o objetivo? Tudo começa com verbo. O objetivo começa com verbo. Auxiliar o quê? O organismo a promover a cicatrização. Então, se você não sabe o sistema tegumentar, não estudou fisiologia do sistema tegumentar, não entende o processo, não entende que seu paciente é idoso, que seu paciente tem comorbidades, que seu paciente toma algum medicamento que pode interferir, isso não vai fazer você fazer um bom curativo. Então, tem gente que fica fazendo curativo do paciente 6 meses. Aí troca, vem o enfermeiro top e faz o curativo em um mês e cicatriza. Ou seja, ele avaliou tudo, não avaliou sua lesão. Então, o enfermeiro que faz curativo, ele é um enfermeiro fraco. O enfermeiro tem que fazer avaliação de lesões cutâneas, avaliação do paciente, ou seja, nós aprendemos o processo de enfermagem lá na faculdade, e a gente não usa na maioria das vezes. Então, o curativo é só a ponta do iceberg, você higienizar com soro fisiológico e colocar alguma cobertura. Tipo, isso não é curativo, né? Que você, enfermeiro, faria. Você é diferente, você tem que promover a cicatrização de acordo com o momento da lesão e as condições do seu paciente. Para isso, envolve todo um conhecimento por trás, tá? Eliminar fatores que dificultam a cicatrização da lesão. Por exemplo, um corticóide de uso contínuo, uma situação, algum medicamento que o paciente está tomando, algum ambiente que o paciente está. Então, olha só, situações, tá? Diminuir infecções cruzadas através de técnicas e procedimentos adequados. Tem gente que contamina a técnica do curativo. Tem gente que contamina a cobertura que é estéril para colocar ali. Então, tem várias formas de fazer o curativo, e inclusive as erradas, né? E a gente precisa evitar toda essa questão aí, ok? Já foi falado, Camila, dos medicamentos que interferem na cicatrização. AINES e corticoides são um deles, mas existem outros também, que a gente falou lá atrás, ok? Finalidades. Bom, qual que é a finalidade de um curativo, né? Pensando na parte prática mesmo do curativo, da palavra. A gente tem deixar a lesão limpa, né? Limpar a ferida, ajudar na cicatrização, tratar e prevenir infecções, porque se é uma lesão aberta, lembra que a finalidade da própria pele é proteção? Então, o seu trata e previne para evitando infecções, tá? Prevenir contaminação exógena, remover corpo estranho, por isso que é importante fazer uma boa higienização. Proteger a lesão contra traumas mecânicos. Lembra que a pele faz isso, tá? Promover hemostasia, equilíbrio, tá? Isso aqui a gente vai entender daqui a pouco quando passar as coberturas. Fazer desbridamento mecânico e remover tecidos necróticos. A gente vai entender desbridamento aqui, todos os tipos. Reduzir edemas, ou seja, se está muito edemaciado vai atrapalhar. Não dá para deixar muito edemaciado. Então, eu tenho que controlar o líquido, a umidade no local. Drenar ou absorver secreções e exudados inflamatórios. Ou seja, lembra que a secreção ela é normal? Só que dependendo da quantidade de secreção, a fase não evolui, porque só fica naquela fase. Então, existe um momento que eu preciso reduzir esse processo inflamatório, reduzir esse exudato, para a gente evoluir de fase. A gente sai da fase inflamatória para exudativa, e exudativa para proliferativa, mas eu só consigo ir se eu conseguir reduzir o exudato. Se eu não conseguir, eu não vou. Então, aí que tem algumas coberturas que vai ajudar você a controlar esse exudato, para a gente poder avançar na fase, ok? Preencher o espaço morto, em alguns casos tem que fazer técnica de enxertia, porque o paciente já teve muita perda de tecido, e aí não vai ser possível cicatrizar, tá? Limitar a movimentação em torno da ferida, ou seja, as bordas, né? A borda ela é muito importante.
é tão importante quanto o leito da ferida. E muitas das vezes as pessoas olham o leito da ferida e esquecem das bordas. Tá errado, não é legal, tá? Diminuir a intensidade da dor. Caramba, esse negócio dói. Lembra dos receptores da pele. Se eu tenho uma lesão aberta, esses receptores estão sendo acionados o tempo inteiro. Então o paciente pode estar sentindo dores. Então tem que controlar a dor do paciente. Então é importante fazer todo esse controle. Ok? Então vamos lá. Tipos de curativo. Semi-oclusivo. É um curativo absorvente mais utilizado em ferida exudativa, absorvendo o exudato, isolando a pele ou da pele intra. Tá? Galera, o semi-oclusivo permite que há vazamento. Tá? É semi-oclusivo, ele não oclui 100%. Tá? Então veja só, toda vez que você coloca uma gase em cima de um curativo, coloca um transpóreo, um micropóreo ali, você está fazendo um curativo semi-oclusivo. Tá? Ele absorve algo que tem ali, seja secreção, né, exudato, alguma coisa ali, tá? Mas permite essa passagem ali, ok? Então, semi-oclusivo permite passagem, ok? Oclusivo, tá? Olha só, não permite a entrada de ar ou fluidos, atua como barreira mecânica, impede a perda de fluidos, promove isolamento térmico, veda a ferida a fim de impedir enfisema ou formação de crosta local. Galera, filme transparente, tá? O filme transparente. Então, qualquer filme transparente que você colocar em uma lesão, você está protegendo. Tanto coisas de fora que poderiam entrar e contaminar a lesão, quanto qualquer coisa dentro que pudesse sair. A questão é, você não pode colocar um filme transparente em uma lesão que está promovendo secreção. Você tem que colocar algo para absorver essa secreção. Então, o filme transparente tem um momento certo de ser usado. Tá? Então, a gente vai usar no momento certo. Mas é só para a gente trabalhar o nome, para vocês entenderem aqui o nome. Tá? Então, curativo oclusivo, ele é 100% oclusivo. Tá? Não permite passar de nenhum dos lados. Então, ele vai ficar 100% dos lados sem comunicação. Ok? Gente, só vai ser semi-oclusivo, só vai ser oclusivo qualquer coisa que seja plástica, tá? Esparadrapo, transpóreo, micropóreo não é. Pode observar que quando o negócio encharca, ele solta. Ele permite, vaza, enfim. Então, é semi-oclusivo. Ele oclui bastante, mas não oclui 100% igual o filme transparente, tá bom? É igual o acesso central. O acesso central, aquele curativo que a gente coloca, o CHG, ele é oclusivo, porque ele é um plásticozinho colocado ali e ali você não tem secreção, você não tem nada saindo. Então, o melhor exemplo que a gente tem também é o acesso central, tá? E até o acesso periférico, quando a gente coloca o que não tem o CHG. A gente só coloca ali em cima e faz a fixação, ok? Se tiver secreção, não pode, tá, Cristina? Senão, o que você faz com a secreção? Aí você vai estar colecionando secreção com um saquinho. Não faz sentido, tá? Então, toda vez que tiver secreção, tem que ter alguma coisa para absorver. Por isso que tem as coberturas indicadas que a gente vai falar. Curativo compressivo. Compressivo, ou seja, tem pressão. Então, veja só, utilizado para reduzir fluxo sanguíneo, promover a estase, ou seja, controle de sangramento, de fluxo sanguíneo, tá? Ajuda na aproximação das extremidades das lesões. Então, a gente consegue favorecer ali uma aproximação da lesão, dependendo da situação. A gente reduz o fluxo porque a gente está apertando tanto artérias que descem, as veias que sobem, a gente está diminuindo o fluxo. Se eu estou diminuindo o fluxo, eu estou diminuindo a possibilidade de edema, de encharcar, de várias coisas. Para fazer curativo compressivo, tem que ser dos pés para cima, sempre sentido retorno venoso. Se não for feito sentido retorno venoso, você vai travar a circulação venosa. E aí você vai piorar mais ainda o que você está querendo resolver. Na verdade, você vai atrapalhar. Ou seja, se o sangue do pé, lá do dedão, para ele chegar lá no coração, ele não tem um sentido, dedão, coração. Então é nesse sentido que você vai ter que enrolar. Mas se eu quiser enrolar mais, não. Ou você corta e começa de baixo, mas se você descer uma fita embaixo, você já corta ali. Então, enrolando subindo, porque as veias têm válvulas, tá? Então, você tem que favorecer esse processo. Se você enrolar do meio para baixo, enrolar até o meio, depois ficar fazendo reto, você está travando a circulação também. Então, tem que saber fazer. Se você não souber fazer, você vai ver que o pé do paciente vai ficar uma pipa, vai ficar inchado, os dedos vão explodir, porque estão acumulando muito líquido. Então, a técnica ela é importante, tá? Por exemplo, bota de una. Quem não sabe colocar bota de una, vê aquela fita grande, acha que tem que colocar tudo, não corta, e aí vai, sobe, desce, sobe, e aí você está travando a circulação do paciente, aí fica o pior, tá bom? Então, tem os momentos certos de usar e a técnica certa. Então, todo curativo para ser compressivo tem que apertar. Agora, em membros, sentido retorno venoso, sempre, regra geral, ok? Curativos abertos. Galera, todo paciente que faz cirurgia, as primeiras 24 horas vai ter um curativo semi-oclusivo ou mais semi-oclusivo ou oclusivo. Tá? É só mesmo para questão de sangue. Por exemplo, se o paciente fez cirurgia cardíaca, então ele sai do centro cirúrgico com as gases dobradas ao meio, de cima e embaixo, com micropóreo em cima, ou um filme transparente em cima, mas assim, só nas primeiras 24 horas. A partir após as 24 horas, o paciente vai ficar desse jeito aí e a gente vai ter que ficar observando o que está acontecendo aí. Tá tendo secreção, tá ficando vermelho o local dessa incisão, tá apresentando alguma coisa diferente? Se tiver, tem que ficar de olho, porque o paciente pode ter uma deiscência, tá? O que é deiscência? É quando as bordas não conseguiram se aderir devido a um processo infeccioso e aí elas não vão cicatrizar. E essa deiscência gerada por infecção pode piorar e acometer órgãos abaixo, né? Então, no caso do tórax, a gente tem um coração. A gente poderia ter uma pericardite, por exemplo, né? Ou uma pleurite, ou alguma coisa relacionada ao local. Se fosse no abdômen, pior ainda. A gente está próximo do sistema digestório, que é contaminado. Então, o paciente fez uma laparô, depois das 24 horas, tem que ficar de olho. Esse paciente ele pode apresentar uma deiscência, né? A borda não consegue se unir, e aí começa os órgãos a juntar pressão ali, e começa a empurrar
né, e abrir esses pontos, fazendo uma evisceração. Então tem que tomar cuidado. Paciente pós-operatório não pode ter isso aqui fechado. Primeiras 24 horas, ok. Passou das 24 horas, tem que ficar aberto, tem que ficar de olho, para ver se o paciente não vai ter evisceração, tá? O conteúdo não começa a querer sair pelo local ali. Acontece, tá bom? Então, ficar sempre de olho. Curativo de cirurgia é aberto, tá? Após as 24 horas. Tá? As primeiras 24 horas, esperado um pouquinho de sangramento, por isso tá até escurinho ali, tá vendo? É normal um pouquinho de sangramento e tal, mas após as 24 horas, só limpar e observar, ok? Beleza? Da mesma forma com as escoriações, né? Lembra do seu Joaquim? O Joaquim precisava de nada, né? Só lavar e tá novo aí de novo. Beleza? 48 horas, que cirurgia? Diga aí pra nós que tipo de cirurgia que a gente ficou 48 horas. Medidas preventivas. Galera, microclimático, ou seja, temperatura local, né? A umidade também, que é importante. Coberturas profiláticas. O que é coberturas profiláticas? Coberturas que previnem um problema que possa acontecer. Ou seja, eu posso colocar uma placa de hidrocoloide para evitar uma lesão num paciente, tá? Não tem a lesão, mas aquele local é um local propício e eu quero evitar. Então, é uma cobertura profilática, tá? Então, a cobertura não é só terapêutica, não é só para tratar quando o problema já aconteceu, tá? Camila, mama acessória. Caramba, 24 horas resolve, tá? Até porque, se tiver algum problema, até porque é um local estéreo, mama, não tem nada a ver com exame digestório, tá? Mas assim, o ideal é 24 horas, 48 horas, ok, mas não justifica não, tá? Pode ter só 24. Aporte, tipos de tecidos, aporte nutricional, reposicionamento, evitar fricção e cisalhamento, uso de colchão piramidal. Cuidado, cara, esse negócio é furado. Esse colchão piramidal, gente, só funciona para quem tem até 70 quilos, paciente leve. O paciente tem 120 quilos, você coloca em cima do colchão piramidal e nada é a mesma coisa. O cara vai amassar o colchão piramidal, ele não vai ter efetividade nenhuma, tá? Agora, o colchão pneumático é diferente, tá? O colchão pneumático ele tem ar que vai fazer essas alternâncias da pressão, né, no colchão inteiro. Então, o paciente vai ter alívio de algumas regiões, ok? Vamos lá, professor, tirou a dúvida. Uma sutura na região parietal, lesão devido a um acidente de motocicleta. Qual o tempo curativo fica incluído 24 horas? Galera, é o seguinte, presta atenção. Uma coisa é quem está cuidando do paciente. O paciente que vai para casa, que teve algum corte na cabeça, ele vai ter que receber uma atadura. Você não vai tirar a atadura com 24 horas, deixa mais um pouco para cicatrizar, entendeu? A chance de dar errado na cabeça é muito pequena, porque a gente não tem nada contaminado na cabeça, não sabe pouco, mas o corte dele, dependendo da região aqui, você vai ter que ficar mais do que 24 horas, talvez, com a faixa, entendeu? A atadura que a gente passa ali no paciente, tudo bem? Então, nesse caso, não é que é uma exceção. Porque você pode tirar com 24? Pode, porque o importante é o ponto. O ponto já foi? Pronto, tem que esperar agora o ar livre cicatrizar. Não é uma lesão aberta, entendeu? Se não é lesão aberta, não tem por que ficar segurando, abafando o local, sem necessidade, ok? A cremicidade rotina, o paciente pode só ficar sem curativo em casa, enquanto fica internado. Estefânia, mas é rotina de quem? Quem implanta essa rotina? Provavelmente é quem não entende, médico. Médico não entende curativo, tá? Ele entende da cirurgia, o curativo é com a gente, tá? Então, por exemplo, em casa, beleza. Aí vai ficar no hospital com curativo abafado, não vai ter controle direito, enfim, então depende muito de cada situação, mas em linhas gerais quem cuida somos nós. Nós temos que ter autonomia disso aí. Mas é o médico, é a equipe, caramba, cadê você? Cadê o seu conhecimento? Cadê o confronto entre você e... Porque o médico não cuida do paciente, o médico ele intervém no paciente. Então quem cuida do paciente é a enfermagem. Então, a partir do momento que o médico dita cuidado, o enfermeiro é fraco naquele local. Ele não tem peito pra brigar, por quê? Como é que você briga com alguém que você não tem conhecimento? Ou seja, prevalece quem tem. Então, mudar essa cultura tem que ser mudada, tá? Depois que explode a lesão, quem cuida? O enfermeiro. Então, por que a gente não tem que cuidar de todo o processo? Entendeu? A gente tem que cuidar de todo o processo. Depois que a lesão abre, vira aquela coisa toda, aí o médico, vai lá pro ambulatório de lesões que o enfermeiro vai fazer curativo. Entendeu? Por quê? Ou seja, a casa caiu, quem cuida da lesão sou eu, o enfermeiro. Então, quem tem que cuidar antes de ter a lesão também sou eu, tá? Então, o protocolo, não é porque é sempre feito assim que tem que continuar. Você tem que pegar a literatura e falar, doutor, é o seguinte, 24 horas está aqui, a partir daqui a gente vai olhar. A gente está numa equipe, a gente está no hospital, a gente vai analisar, a gente tem capacidade para isso, a gente tem conhecimento científico para isso, ok? Então, é isso, tá? Existe, a gente tem que posicionar, tá bom? Na UTI pode usar cobertura profilática na admissão? Pode sim, tá, Priscila? Depende do protocolo da instituição. Por exemplo, tem instituição que não quer gastar com protocolo profilático, aí é outra briga. Peraí, mas calma aí, vocês preferem esperar a lesão para ficar mais caro do que usar profilático para não ter a lesão? Você entendeu? Então, tem gente que não consegue fazer justificativo para convênio. O convênio não paga. Peraí, não paga, mas se fizer a lesão aqui e começar a ter curativo todo dia, o convênio vai pagar. É mais em conta prevenir a lesão do que ficar pagando a lesão. Cadê o justificativo para o convênio? Cansei de fazer justificativo e ser aceito, de prevenção. E aí depois a gente fez um time no hospital que eu trabalhava, a gente fez um time e começou a implantar protocolos de prevenção usando algumas coberturas profiláticas. Ou seja, saiu muito mais barato prevenir. Olha só, a gente não só previne a lesão, como a gente reduz o tempo de internação. Um paciente com a lesão, estágio 3, como é que vai ter alta do hospital? Tem paciente que só está no hospital por causa da lesão. Agora, imagina só, a diária hospitalar, né, tudo que envolve ali a parte hospitalar por causa de uma lesão. Se a gente tivesse prevenido, teria evitado esse custo. Então, esse custo dá para ser usado antes. Agora, tem que ter protocolo. Tem que sentar a equipe de enfermagem fazer o protocolo, mandar para o convênio, sentar com o pessoal do convênio, mostrar evidências que está dando certo. Pegue um paciente que vai fazer profilaxia, outro que não vai. Veja o que vai piorar, o tempo de redução dos dois. Faz caso clínico local, envia para o convênio, mostra para ele que é efetivo. Galera, vocês são enfermeiros. Vocês não precisam
Vocês não precisam de alguém pedir isso pra vocês. Vocês têm que sentar e dizer, cara, o que eu posso fazer pra melhorar? O cuidado é nosso, nós que somos os enfermeiros. Nós que temos que implementar isso. A justificativa tem que ser com nós mesmos. E não é justificativa de não, eu fiz no Dona Maria e deu certo. No seu manual também deu certo. Então dá certo. Não é isso. A gente tem que ter literatura científica, pegar os artigos, pegar o que tem de novo da NPAP. Vai na NPAP, lá tem caso clínico. É a melhor referência que tem a nível internacional. Ninguém vai contra a NPAP. Tipo, ela é a que manda em tudo. Inclusive os convênios sabem disso, tá? Os convênios sabem disso. Só que se a gente não lê pouco, não tem costume de ter artigos publicados, nem lê os artigos que são publicados na área, e aí vai ficar difícil eu confrontar com o convênio. Eu nem sei para que lado que vai. Tá? Da mesma forma para quem trabalha no convênio. Então, se você trabalha no convênio e não tem conhecimento curativo, qualquer curativo que vem, você aprova. Você entendeu? Agora, você tá fazendo sentido ser auditor não é para qualquer um? Para ser auditor, você tem que ser muito bom? Imagina só eu fazendo um relatório para uma pessoa que não tem experiência em curativo, justificando que aquilo ali é bom. Eu vou ganhar se o meu argumento for bom. E quem está na auditoria vai aprovar, porque ele nem sabe o que eu escrevi. Agora, se for um cara que tem mais conhecimento que eu, e eu estou equivocado na minha petição, manda para o convênio autorizar. E a pessoa fala assim, não, é errado, isso não tem nada a ver. Não vai ser autorizado. Porque aquele cara tem experiência na auditoria. Então, galera, tá na auditoria tem que ter experiência. Se você não tem experiência, chega ali uma solicitação de cobertura, você autoriza tudo, você não sabe. Você pensa o seguinte, coitado, o paciente tem lesão, paga o convênio, vamos autorizar. Não é por aí que funciona. Tem enfermeiro gastando dinheiro a outro convênio, fazendo solicitação de cobertura contraindicada para aquele tipo de lesão naquele momento. E aí que tá o enfermeiro auditor que tem que ter conhecimento de assistência. Ok? Cadê? Me perdi. Juliana. No local de trabalho, primeiras 24 horas, fica sob cuidado da equipe cirúrgica após o cara. Perfeito, Júlia, perfeito, tá? Galera, é isso aí, ó. Primeiras 24 horas, se vai ficar a cargo do enfermeiro ou da medicina, não tem problema. Mas assim, a partir de 24 horas, gente, o paciente é nosso, nos cuidados, tá? Então, nos cuidados, o paciente é nosso. Então, se lá as 24 horas é com cirurgião, melhor ainda, porque se tiver alguma complicação, geralmente nessas primeiras 24 horas, show de bola, tá? Aí, convênio paga sempre que o paciente exija. Isso mesmo, vou verificar se alguma protocolo de alguma instituição, beleza? Galera, o que a gente pode fazer dentro das turmas, a gente pode fazer protocolo. Vou mandar para vocês protocolos pronto. A apostila que eu montei para vocês já vai dar o caminho já é 99% pronto. Então você precisa fazer alguns ajustes para fazer a implantação como protocolo, tá? Então isso vai favorecer bastante. Okay? O curativo depois da cirurgia, para caso saia sangue da sutura, na verdade é só porque a gente tem que proteger as primeiras 24 horas. Lembra que foi feita uma incisão? Depois a gente juntou a primeira intenção? Então já que aconteceu esse primeiro momento de cirurgia, nas primeiras 24 horas o médico suturou, mas a gente dá aquela protegida ali, infecção, alguma coisa, do local. Aí depois das 24 horas já começou o processo já e não precisa mais. Tá? Essa é a indicação. Galera, artigos melhores, tem que olhar as revistas melhores. Vê a revista Stoma. A revista Stoma tem os melhores artigos no mundo de lesões, tá? Então tudo que tem de novo está lá e coisas antigas importantes também está lá. Então, importante, Estima. Revista Estima com E, tá? Não é com esse mudo não, Estima. Revista Estima. A publicação lá é muito difícil, então só tem artigos de altíssima qualidade, de qualidade muito bom. No hospital em que trabalho é assim também, Júlio. Maravilha, Daiane, show. Reposicionamento, tal. Trocas de fraldas e higiene íntima. Galera, quem é que cuida disso? A enfermagem. Troca de fralda. Quem é que cuida da troca de fralda? A enfermagem. Quem faz higiene íntima? A enfermagem. Caramba, se meu paciente começar a ter lesão perianal, perivaginal, caramba, será que é culpa minha? Pode ser que sim. Peraí, se o seu paciente está tendo uma frequência urinária grande, aí tem a fralda para absorver, mas a urina ela é ácida, a mucosa não vai suportar muita acidez por muito tempo, entendeu? Então você tem que tomar cuidado. Então eu vou colocar uma sonda vesical, olha só, se você coloca uma sonda vesical, você piora, porque você está colocando o paciente em risco de infecção do trato. Então não é mais fácil trocar essa fralda em menos de 24 horas? Ou você segue um padrão? Não, a gente sempre troca no horário do banho. A não ser que o paciente tem diarreia, a gente justifica. Peraí, você justifica a diarreia, mas você não pode justificar um paciente que pode ter uma assadura, né? Pode assar devido à urina que tem na fralda. Enfermeiro, nós temos que ter isso, tá? Medida preventiva. A gente não precisa esperar uma diarreia para ficar trocando a fralda um tempo inferior a 24 horas. Se o paciente, para eu não usar uma sonda, e um paciente que está tendo uma urina muito ácida, que pode causar uma futura lesão, eu posso trocar essa fralda com o menor tempo. Mas eu preciso justificar isso. Cientificamente eu preciso escrever. E como é que eu escrevo? O que eu coloco? É aí que tá. Peraí, o paciente está apresentando, blá, você vai colocar sua justificativa ali, tá? Higiene íntima. Caramba, a higiene íntima não é feita uma vez ao dia, não. Talvez, dependendo da necessidade, a gente faz com mais intervalos. Então, isso é interessante a gente lembrar. Dependendo, vou fazer o tempo que for necessário. Quantas vezes vocês vão ao banheiro ao dia? Entendeu? Então, dependendo, você vai ter que pensar nesse cuidado aí, porque essas lesões, elas podem ser corroboradas por uma falta de atenção nossa. Eu fui desatento, caramba, eu não vi, o paciente assou. Aí o paciente assou, aí pode abrir uma lesão, e aí começam os problemas e a gente acha que isso é normal. Não é normal, tá, gente? Não é normal. Professor, e no caso do parto cesárea, por que é retirado assim que o paciente é levado ao banho, ou seja, depois de 8 horas? Galera, tanto faz, não precisa ser tirado, pode tirar, porque o mais importante é a sutura. O médico já suturou. Então a gente coloca aquelas ali só para evitar que alguma coisa vá para ali. Então você vai tirar com o menor tempo, não tem problema. O mais importante é ter a sutura. E o mais importante é não ficar após 24 horas. Isso é o mais importante, tá bom? Marcela, controle microclimático, temperatura, não muito quente, não muito frio no local, tá? Muito abafado, muito quente, entendeu? Isso pode piorar a situação do crescimento do tecido local, tá?